A menopausa é um processo natural que acontece habitualmente entre os 45 e os 55 anos. Para viver melhor esta fase da vida, contamos com a experiência da patologista clínica Ivone Mirpuri, dedicada à modulação hormonal. Olá, doutora Ivone, seja muito bem-vinda. O que é, afinal, a modulação hormonal? A modulação hormonal consiste, ao fim e ao cabo, em otimizar o nosso nível hormonal, tendo em conta a nutrição, o exercício físico, a suplementação alimentar quando necessária e adequada, a reposição hormonal e a mudança dos hábitos de vida. É na integração destes 5 pilares que nós vamos conseguir que o nosso nível hormonal, muitas vezes nem precisamos da reposição hormonal, precisamos só de todos os outros pilares para que tudo funcione bem, que vamos otimizar o nosso nível hormonal e isso é importante para a nossa saúde, obviamente. Doutora, há aqui um processo contínuo, que não é de um dia para o outro, que é importante identificar. Sim, realmente nós definimos menopausa como tendo um ano sem menstruar. Mas antes disto acontecer, porque é raro a mulher que deixa de menstruar de um dia para o outro, é realmente muito raro, eu faço isto há 11 anos e vejo que essa situação não é frequente. Há sinais e sintomas que temos que saber identificar, porque a mulher ainda pode estar a menstruar regularmente, mas já está nesse processo de diminuição de estradiol que lhe vai causar, de facto, problemas. E por pode exemplo, também passar 4, 5 meses sem menstruar, por exemplo, e voltar a menstruar. E sim, ainda não está na menopausa. Sim, exatamente, porque há um desequilíbrio. A primeira hormona a baixar é a progesterona e vai haver um desequilíbrio entre o estradiol e a progesterona que o ovário produzia e que primeiro deixa de produzir a progesterona. Então esta mulher muitas vezes só tem irritabilidade, ainda continua a menstruar de 28 em 28 dias, mas já se sente irritabilidade, às vezes uma certa secura vaginal, porque o estradiol também já vai baixando, mas ainda pode estar a menstruar regularmente. Então isto não é identificado e relaciona-se com problemas de trabalho. Já identificamos aqui 2 sinais. Irritabilidade, secura vaginal. Que outros sinais é que devem ter em conta, mesmo que ainda não tenham entrado na menopausa e estejam nesta fase indecisa? Quando falta a progesterona, exatamente a mulher começa a alargar, porque a progesterona não compensa o estradiol, estando nós em dominância estrogénica por desequilíbrio relativo entre o estradiol e a progesterona, então as mamas pela retenção hídrica ficam maiores, todo o corpo, a barriga cresce, tudo, nós ficamos mais balzaquianas e mais inchadas e sentimos isso se não tivermos o equilíbrio com a progesterona. Além de que o déficit da progesterona também dá a deficiência antes de vir a menstruação da progesterona, dá mais fome, dá mais falta de sono, mais irritabilidade, como já falámos, mais a pessoa ter necessidade de consumir mais açúcares, dá toda essa série de sintomas que vai levar a que mulher se desequilibre. Uma série de desconfortos. Falamos também de suores noturnos e, eventualmente... Sim, isso já na menopausa. Se 30% das mulheres têm calores, só apenas 30%, sobretudo noturnos muitas vezes, todinhas, se não fizerem a terapêutica de compensação hormonal, vão ter a secura vaginal, a atrofia das mucosas, a incontinência urinária, a diminuição da libido, a pele mais flácida da pele. Doutora, são coisas más. É coisas mesmo más. Por isso é que não se compreende como é que não se trata uma mulher na menopausa, além da sensação da cabeça vazia, perdida, falta de concentração, falta de memória, que faz com que as mulheres que já foram, todas nós fomos umas super mulheres, fazemos 10 coisas ao mesmo tempo, quando chega à menopausa, para fazer 2 já estão muito atrapalhados, qual é que vou começar primeiro? As hormonas de compensação ajudam a repor a nossa vida normal? Corrigem completamente. Agora temos que saber que tipo de hormonas é que estamos a utilizar. O problema do medo das hormonas é porque há vários tipos de hormonas. Nós temos que saber que há hormonas iguais às nossas. São as hormonas chamadas bioidênticas, que muita gente pensa que ser bioidêntico é igual a ser manipulado e que manipular é uma coisa que não está bem estudada e que pode não ter um controle de qualidade, o que também não é verdade. Mas a hormona bioidêntica só e apenas quer dizer que é estrutural e quimicamente igual à nossa. As hormonas atuam em receptores e as hormonas bioidênticas, sendo iguais às nossas, vão estar perfeitamente adaptadas aos receptores, o fígado está habituado a metabolizá-las, não havendo produtos de degradação que o organismo não estranha tanto? Não, é iguais às nossas. As não bioidênticas que foram formadas... No entanto, há grupos de risco, há grupos que não podem, obviamente, entrar num processo de tomar hormonas sem ter feito uma panóplia de análises para averiguar o que é que se passa com o corpo. Certo, Paula. Nenhuma mulher faz terapêutica de compensação hormonal sem efetuar, de facto, exames antes, porque há tumores estrogênio dependentes. São eles da cabeça, do pescoço, da mama, do cólon e do útero. E se a mulher tiver algum tumor, que pequeno que seja, em desenvolvimento, nós temos que ver, porque senão vamos promover o desenvolvimento não formado de estrogénios.
as vamos células promover, cancerígenas. o estradiol é proliferativo por vezes e, portanto, vai promover o desenvolvimento do tumor se for um destes tumores. Por isso, nenhuma mulher deve começar a efetuar terapêutica de compensação hormonal sem fazer aquela série grande realmente de exames, que as seguradoras não gostam, mas que tem que ser, porque é importante para a saúde da mulher nós diagnosticarmos que está aparentemente tudo bem, que não detectamos nada de anómalo para podermos instituir a terapêutica. Há uma outra questão fundamental para compensar todo este desequilíbrio do nosso corpo. Os suplementos alimentares fazem sentido nesta fase da vida? Fazem, embora sejam, claro, que adequados a cada pessoa, depois de nós observarmos todos os exames, há 3 coisas que geralmente eu dou, nem preciso ver exames, que todos nós vamos precisar, que é o selénio, que é magnésio e vitamina D. A D, porque precisa de magnésio para ativar, além do magnésio intervir noutras 300 reações do nosso corpo, portanto precisamos de magnésio, que é relaxante muscular, que ativa a vitamina D, tem ações imensas, entre as quais é antidegenerativa, é antidemência, é imunostimulante, é importante para a absorção do cálcio, controla 10% do genoma humano, é muito importante a tal ponto que nós consideramos que um determinado nível, que geralmente 60 a 60 microgramas por litro, é considerado uma vacina anticancro, por exemplo. E o selênio, que é bom para evitar as doenças cardiovasculares. Sim, porque o selênio tem ação em mais de 28, são 28 mais ou menos conhecidas as selenoproteínas do nosso corpo que não vão funcionar sem selênio. Por exemplo, a tiroide, que é secretada maioritariamente de forma inativa, para ser ativada, precisa de selênio, de ferro, cobre, de algumas coisas. Tudo vem nos alimentos, geralmente, mas o selênio não. Mas não chega. Não, porque a planta é o único ser vivo com capacidade de incorporar o selênio inorgânico do solo na sua matéria e nós depois comemos a planta e o animal come a planta e nós comemos o animal e a planta. Se o solo não tem selênio, nós não vamos ter selênio na nossa alimentação. São tudo dicas para prolongar a juventude. Sim, selênio, magnésio e vitamina D. São 3 pontos-chave e, por outro lado, também o exercício físico e manter... Fundamental, são aqueles 5 pilares, o exercício físico é fundamental. Nós não vamos ter os benefícios das hormonas. Trabalhar pela área hormonal, por exemplo, sem dar bons nutrientes para que elas possam exercer bem a sua função, ou dar bons nutrientes e boa alimentação para que elas próprias se possam sintetizar bem, não faz sentido. Não faz sentido. É tudo no conjunto. Obrigada pelas dicas que nos deixa aqui.